Bom, vou fazer um truque que a gente faz muito no Haskell, que é o seguinte: vamos criar aí uma função, por exemplo, fatorial, né, com uma linha só. E a gente vai usar uma técnica, né, que não é muito, vamos dizer assim, pelo menos eu não vejo, né? O pessoal pode até usar, mas eu não vejo muito, que é o unfold. Então esse é um truque legal. O unfold, ele é o seguinte: ele desfaz tudo que o reduce faz. A gente podia chamar de unreduce, né? O reduce lá no Haskell é chamado de fold, né? E eu gosto de comentar aqui no JavaScript porque também é legal a gente enxergar como faz essa função em várias linguagens, né? Então, o unfold ele recebe uma função e uma semente, né, que a gente chama de seed. Né? Então, a partir dessa semente, a gente cria uma lista. Né? O reduce, a partir da lista, ele devolve um valor após sucessivas aplicações, né, de um operador binário. Aqui é diferente, né? Aqui a gente parte de um valor de criação e ele cria a lista. Né? Tá? Então, um destrói a lista e o unfold constrói uma lista a partir dessa semente. Então, ela recebe duas coisas: uma função de transformação e uma semente. Vou chamar de seed mesmo. Tá? E eu tenho que garantir aí que o retorno dessa função, né, quando aplicado no seed, né, ela vai ser uma função que retorna duas coisas. Né? Então, ela vai retornar o seed. Vou colocar aqui o seed ou retorna um valor de erro, né? Pode ser um undefined, um false, um null, certo? Tanto faz, né? Em caso de sucesso, né? A gente vai ter que tornar um array de duas posições, né? Então, a posição que vai ser um valor e um novo seed, tá? Algo assim, beleza? Então, vamos supor que aqui o erro seja false, tá? Bom, se for false, a gente vai retornar aí uma lista vazia, né? É uma função recursiva, um fold, tá? Beleza. Então, else o que vai fazer, né? A gente vai usar aí o pattern match aí, né, do JavaScript, tá? Que vai ser o seguinte: a gente vai calcular o f no seed, certo? Na verdade, a gente já poderia ter feito isso de alguma forma, mas beleza. Já daqui tá sendo redundante. A gente pode até colocar numa variável isso aqui, né? Vamos colocar aqui, vamos assim, auxiliar f do seed, senão vai ficar redundante, certo? Então, beleza, bom ir acompanhando de uma vez. Então, esse aux aqui, se for false, ele vai retornar a lista vazia. Se não, a gente vai pegar o valor e esse new seed, né? A nossa função tem que jurar, né, que vai retornar esses dois casos aí, tá? Aí para retornar, a gente vai pegar o valor, certo? E vai fazer a concatenação. Ou você pode usar usando aí esse padrão do JavaScript aí, né? Valor e o resto vai ser o unfold, né? Calculado em F, esse new seed aí, beleza? Tá. Então a gente vai fazer um exemplo de uso agora, né? Do unfold. O exemplo de hoje a gente vai fazer a função range, certo? Eu quero criar listas, né? Tipo de um em um. Tá? Se quer calcular o fatorial, a gente vai precisar disso. Então o range ele vai ter um valor final, tá? Um valor final. E a gente vai retornar o seguinte, né? A gente vai retornar uma arrow function, uma função que depende desse n, tá? Se o n for menor que o final, eu vou retornar o caso de sucesso, né? Ou seja, eu vou retornar o valor, que vai ser n, tá? Então a ideia, se a gente for começar do zero, começa do zero, e o novo seed vai ser n mais 1. Se ele ultrapassa a final, devolve falso. E o falso vai fazer a lista parar, certo? Então aqui a gente vai ter esse range aí, tá bom? E a função fatorial vai ser o seguinte, né? A gente pode fazer isso aqui, tá? A gente vai ter o unfold do range começando no 1, só pra gente ver, ó, tá? Então seria 1, 2, 3, 4, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, né?
Bom, então se eu quero fatorial disso, né? Se eu quero fatorial disso, eu obviamente teria que colocar o reduce aqui, né? Então o reduce, ele ficaria com, vamos dizer, xy, né? E ele pega o primeiro camaradinha da função, né? Certo? Aqui, então fazendo isso, ele vai calcular o fatorial de quarto, certo? Olha aí, né? Agora, para transformar isso numa funçãozinha bonitinha, a gente pode pegar aqui o padrão, ó, né? E a função fatorial, né? Função fatorial de n. Simplesmente vai ser o quê? A gente vai retornar aí o unfold, né? Desse range, esse cara tem que ser n mais 1, né? Range n mais 1. E a gente começa do 1, por exemplo. Pode começar do 2, né? Ponto, reduce, esse cara aqui, certo? Então, o fatorial fica generalizado aí, né? Então, a gente pode pegar o fatorial de 5, né? Tá? E rodar aqui, certo? O fatorial de 5, eu não salvei. Não salvei. Vamos lá. Olha, 120, certo? Então, bem legal aí. E por que que ele funciona, né? Por que que ele funciona? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um outro... A gente pensar aqui no raciocínio por equações, né? Eu vou colocar aqui essas duas funções e a gente vai raciocinar por que isso funciona, né? Então, raciocínio por equações ou teste de mesa, tá? Então, não vou ter muito compromisso aqui. Então, quando a gente faz o fatorial, vamos fazer fatorial 4, que fica mais fácil, né? Então, o fatorial 4, ele simplesmente é... Vou colocar o fatorial aqui. Esse camarada aqui, o range, né, o unfold do range. Vamos entender o range. Então, o fatorial 4, ele é isso aqui, né? Então, n mais 1, então isso aqui fica 5, 1, certo? Então, o fatorial 4, ele faz isso. Então, ele tem que calcular isso aqui primeiro, né? Então, esse aqui primeiro, né? Esse unfold aqui, beleza. E para ele calcular esse unfold, a gente precisa saber quem é o range 5. O range 5 é essa função aqui, ó, range 5, tá vendo? Né? Então, o nosso final vai ser 5. Então, ele vai ser uma arrow function, n, seta, n menor que 5, isso aqui, certo? Então, eu substituo o final pelo 5 ali, tá? Agora, a gente vai pelo unfold, vai indo pelo unfold, né? Então, ele vai ter esse cálculo aqui, f do seed, certo? Então, ele vai fazer aqui, vou colocar sempre aqui no começo, o aux vai ser o f do seed, o nosso seed é 1, né? Então, o aux f de 1, então ele vem aqui, né? O n é 1, certo? Porque esse cara aqui, o seed é o f, né? Ou, desculpa, o f é um range, né? Porque a gente está passando para ele o range aqui, certo? O range 5. Então, o f é o range 5. Tá? Então, range 5 em 1, range 5 em 1, então ele vai nesse if aqui, né? Ou seja, 1 é menor que 5? Sim. Então, ele vai retornar 1, 2, tá vendo? Tá? Aí, o que ele retorna, né? Ele vai retornar o valor, certo? Que é 1. E vai retornar... Eu vou escrever em forma de concat para ficar mais fácil. Aquilo lá, na verdade, é um concat, né? Esse estrutura aqui é um concat disfarçado. Tá? Unfold range 5, 2, né? Porque ele vai pegar o novo seed aqui, né? O novo seed é o 2, certo? Então, como ele é uma função recursiva, ele pega esse cara aqui, né? E vai fazer agora a função recursiva. Aí o que ele faz? Ele faz o aux, né? O aux agora é f em 2, né? Porque você passou o parâmetro 2. E 2, 3, tá vendo? Né? O n, que é 2, 2 mais 1, 3. Então ele pega 2, concat, né? Concat, opa, range 5, 3, né? Porque é o 3 aqui, certo? Como ele é recursivo, ele vai de novo, certo? Vai de novo, né? Aqui quem é o aux? O aux é o f do seed, não é isso? F do seed é f de 3. Então ele recebe, devolve o quê? 3, 4, não é isso? Né? Então aqui vai ficar 3, concat, né? 4, certo? Beleza. Aí ele vai aqui. Unfold aqui.
calcula de novo. Ele vai se acumulando na pilha, né? Na memória. Então, esse aqui vai ficar f em 4, né? Então, ele vai retornar o quê? 4, 5, não é isso? Certo? Beleza, então, ó. Ele vai retornar 4, concat, range, esse cara aqui, né? De 5. Só que o 5, quando dá menor que 5, é falso, certo? Esse cara daqui é falso. Se ele é falso, ele retorna o quê? Ele retorna a lista vazia, tá vendo? Esse cara é lista vazia. Agora fica 4 concat lista vazia, que é só 4, né? Aí ele volta substituindo, né? Agora substituindo o unfold range 5, 4, a gente sabe que é só a lista 4, né? Então aqui vai ficar o quê? 3 concat 4, que é 3, 4, não é isso? Aqui o range de 3 é 3, 4, então aqui vai ficar 2 na frente do concat 3, 4, que é o quê? 2, 3, 4, não é isso? E aqui é o 1 na frente do quê? Do 2, 3, 4, que é 1, 2, 3, 4, gerando a lista que a gente precisa, certo? Então, fazendo isso, ele vai substituir isso aqui por 1, 2, 3, 4, ponto, reduce, né? Desse camarada aqui, que a gente sabe que é 24, né? Porque ele vai fazer isso aqui sucessivas aplicações, né? Ele vai fazer 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 3, que é 6, 6 vezes 4, que é 24, né? Então, ele termina aí, né, o nosso fatorial com uma linha aqui no JavaScript, certo? Olha só que dica legal.